Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca, este podcast criado por este que está ao meu lado para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, inovadores, gente que faz a coisa acontecer, gente que inspira Gente que outras faz diferente às pessoas. vezes, né? Faz Ah, diferente, é ah, importante, faz boa. diferente até para inspirar outras pessoas também fazer diferente, fazer melhor, por que não, Isso, né? Acho que é o verdade. mais importante. Antes da gente apresentar a nossa entrevistada de hoje, quero que você se inscreva no canal Antes Tarde do que Nunca aí do YouTube. Aproveita para acionar a sineta, assim você fica sabendo quando as entrevistas são publicadas no nosso canal. E já aproveita, dá um like nesse vídeo também, compartilha com quem você acha que pode aproveitar. Adiantando, a gente vai falar de moda, vai falar de e-commerce, então acho que é bacana você E se ele, compartilhar se esse vídeo clicou, com já todo sabe mundo. quem é, né? Então Ah, já pode compartilhar, é, né? Já sabe quem tá vindo aqui, tem né? Então, sentido, né? Tem apesar de não estar sentido. vendo agora, já sabe quem tá aqui, né? Tem sentido, tem Tem sentido. sentido, Mas tem né? muita gente que não conhece. Ah, não, sim, faz sentido. Mas sabe Então, geralmente né? o porquê, né? Ah, não, com O certeza, que fala. exatamente. Além de se inscrever no nosso canal do YouTube, siga também Antes Tarde do que Nunca no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer plataforma de podcast. O Antes Tarde do que Nunca está lá também. Segue a gente para ouvir quando e onde bem entender. Posso falar dos patrocinadores? Manda. Rapidinho, a ProWay. Eu sei que espera um pouquinho, não passa pra frente. Geralmente você passa pra frente nos patrocinadores. 85% das pessoas passam, não passam porque essa galera paga, né, aqui pra gente estar aqui. Então é muito importante. A ProWay, que é uma das maiores escolas em tecnologia. O que a ProWay faz? Dá totalmente qualquer tipo de suporte para aquilo que você está buscando na sua carreira. Vai, conversa com eles se está mudando de carreira ou está procurando uma carreira nova, que certamente vai ter um programa que vai fazer muito sentido com aquilo que você gosta. E é muito legal você, na educação, tentar entender aquilo que você gosta e você não gosta para poder seguir uma carreira que faça mais sentido com a sua vida. E se você é uma empresa e quer contratar através da educação, a ProWay faz esse in company. Então eles desenvolvem, entende a tua demanda, a tua necessidade e desenvolvem um produto para você a buscar alunos e contratar através da educação, que eu acho sensacional e que funciona demais, inclusive no turnover do teu negócio. Uma escola, outra é a fábrica de software, né? A Premier Soft, que é por 2 vezes eleita uma das melhores empresas para se trabalhar, é de Blumenau. Tem uma sede em Blumenau, lá perto do SESI, e também tem uma em Santa Mônica. Tá pensando em tecnologia, quer promover algo, melhorar qualquer tipo de rotina ou processo dentro da indústria, gerar um aplicativo, seja o que for, implementar inteligência artificial, qualquer coisa dentro do seu negócio que melhore ele com a tecnologia, conversa com a Premier Soft. Tanto o Rodrigo, né, quanto o JP participaram também daqui, se quiser escutar um pouquinho da história deles. JP No como caso do Rodrigo, apresentador, o né? JP como apresentador, Como host. mas pensou em tecnologia, pensou em desenvolvimento de software, fala com a Premier Soft. E também eles têm um produto chamado outsourcing, ou seja, você tem um time de tecnologia, precisa aumentar por uma demanda, contrata esses caras que eles entregam, inclusive com PO, PMO, tudo aquilo que você precisa para desenvolver aquele produto. E a Isidoro Automóveis, 8ª maior loja do Brasil. Quase 40 anos, né, comprando e também vendendo. Muita gente pensa neles na hora de comprar, mas não esqueçam que eles também compram veículos. Ah, mas eu tenho que ir lá para a BR-470. Não, você vai no isidoro.com.br, não vai para 470, que é terrível, tá? Inclusive, estava agora com o pessoal da agência aqui, não vai, é terrível, mas se você for de Blumenau, você pode ir na loja agora do centro, ali perto onde era a antiga Casas Royal, para quem tem mais de 50 anos. Isso, quem tem menos não vai saber o que é, Não, um sabe. pouquinho antes Talvez. do Shopping Neumarkt. E também tem lojas em Itajaí, Navegantes e Jaraguá do Sul. Conversa com eles, lembrando, para quem está comprando, mas também para quem está vendendo ou entregando o carro numa concessionária ou na troca do seu imóvel. E para finalizar, agora que você cria conteúdo ou quer criar conteúdo para sua marca e tem uma dificuldade de fazer isso de forma amadora, conversa com a gente. Agora a gente loca Tem tanto o dificuldade para estúdio, fazer de forma profissional, né? Está isso, fazendo de né? forma Ou amadora e não tem está dificuldade. fazendo, né? Tem dificuldade para Exatamente. não fazer de forma amadora. Eu entendo, né? Às vezes as grandes marcas têm uma dificuldade e não querem fazer de forma amadora. E também o gasto para geração de estúdio, tudo é muito alto. Eu sei disso. Então, conversa no @podcast ATDQN, ou com o Xana ou com a Lara, que eles desenvolvem o Media Kit Build Suit. Modelo perfeito para aquilo que você precisa. Tudo aqui é customizável, com mesa, sem mesa, com TV, sem TV, com LED, sem LED, da forma que você quiser, para criar conteúdo do jeito que você imagina para sua marca.
Acabou. É isso. Acabou? Com quem que a gente tá... Todo mundo já sabe, menos a gente não anunciou. Com quem que a gente tá sabe falando, também. cara? Só porque a gente não anunciou, a gente vai É. falar hoje com a Amanda Simão. Ela que é responsável pela Petit Rosé, um e-commerce, né? Que vamos dizer assim, que Nasceu de forma diferente de um e-commerce, né? mas nasceu há muito tempo também, né? A gente tem muita história para contar hoje aqui. Eu tô feliz da vida que a Amanda tá aqui para falar com a gente. Tudo bem, Amanda? Obrigado Tudo bem, muito obrigada a vocês pelo convite, Pancho e Rafa. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês e eu poder contar pela primeira vez em Olha 13 só. anos Que honra! a história da Petit. Primeira 13 vez anos. antes tarde do que 13 nunca. anos, nunca tive É isso que eu ia real. dizer, faz tempo, 13 anos 13 já. Eu tava anos. dando uma 13 olhada anos. no histórico de vocês, começou em 2010, né? 2010. Como é que começou essa história exatamente? Me conta um pouquinho dessa ideia. Você é de Vamos lá. Sou de Blumenau, sempre Uhum. morei a vida inteira aqui, meus pais também. Na verdade, a minha mãe é de Rio dos Cedros, Uhum. sempre com confecção. Tivemos ontem lá ainda. Ah, é? Ah. E eu tinha de 18 para 19 anos. Eu sempre fui uma apaixonada por moda. Uhum. Moda, criação, contato manual, assim, com peças de roupas, com tecidos. E desde pequena, meus avós têm confecção. Então, a parte mais legal de ir para casa de vó era quando eu via os tecidos espalhados na sala de costura da minha avó. Aham. Então, até tenho uma foto com os meus primos junto. E é quando eu peguei todos os retalhos de tecido que estavam espalhados pelo chão e criei a roupa dos meus 6 primos. Caramba. Assim, um com. Isso com com que idade? uns 10 anos, mais ou menos. Um pouco antes, Que eu bacana. acho até. Tem essa foto até hoje, tá na casa da massa. minha avó. Tem que publicar no site. Tem que publicar, Contando a é história, verdade. Lógico, E na olha. realidade, Marketing, vamos Então, lá. então a empresa não tem 13 anos. É, Ela tem não, tem muito muito mais mais, que né? isso já. O meu primeiro... ela Uns 20 tá pelo com dom, menos. assim mesmo, sabe? É uma paixão por isso, fora do comum. É paixão mesmo, amor pelo que faz, sabe? E aí eu tenho essa foto, cada um eu botei, um com saia, um eu fui enrolando os tecidos, um eu fui colocando na Coitado deles. cabeça. Duas meninas e o restante era tudo menino, mas todo mundo entrou na brincadeira e Sim. tudo certo. Aham. E sempre que eu ia na casa da minha avó, eu tirava alguma lição dela, o formato com que ela pegava as roupas. A minha avó fazia todas as roupas dela. Uhum. Deixa eu né? abrir um disclaimer aqui. Ela não é só né, uma criadora, uma empreendedora. Ela também é uma líder, né? Porque ela fez os primos todos se vestirem, cara. Vão trabalhar Tenho pra mim certeza que a hoje. maioria- Hoje vocês vão trabalhar pra mim aqui. Essa parte de liderança sempre teve, assim, sabe? Dentro da minha personalidade. Então, quando, né, de 18 para 19 anos, eu já sabia que eu queria cursar moda. Não tava assim no, Não tinha o dúvida. que farei? Uhum. Não tem, né? Não tem É o que aquilo. farei. Eu farei moda, né? Mas além dos teus avós, teus pais também trabalhavam com O moda? meu pai é representante comercial há 35 anos. Na área Então, de moda também. Na área de moda. Ele Entendi. faz uma marca infantil. Uhum. Marisol, Kili, Criativa. Legal. Então, eu Legal. nasci também dentro da parte da confecção. Até a área comercial, área tudo comercial, eu vivenciei tudo isso Pegou tudo. desde sempre. Desde produção, Então, desenho. meu pai foi me ensinando muito, né, sobre atendimento do cliente. Eu tava ali, né, via ele e a minha mãe conversar e só ia pegando os Que legal. aprendizados. Os insights que eles traziam, né? Exatamente. Ele Que legal reclamava essa muito, preocupação. não? Um pouquinho, Sempre, assim, né? né? É. Sempre. Porque o representante Vive- comercial, ele é um cara que tá ali no meio, né? Ele precisa entregar Exatamente. o melhor produto para o cliente. E ele vivencia tudo, né? Ele Sim. tá na cara do gol. Total. Então, ele sabe assim, aquilo que vende e aquilo que não Aquilo vende, que né? vende, aquilo que não vende. Ele tá enfrentando os desafios diários todos os dias. Uhum. E foi um modelo comercial que, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, a indústria dizia que ia acabar. E Que hoje nada. tá mais forte do que nunca. É que nem rádio, né? Todo mundo diz que ia acabar a rádio, que a rádio tá Exatamente. forte aí. Depois, mais pra frente, até posso dar um Legal. exemplo do porquê que às vezes a gente pensa, tá chegando as gerações, vai ficar tudo digital. Será mesmo que o representante comercial, ele é necessário? E lá pra frente, agora em 2023, Fora do eu ar. conto pra vocês Fora do ar O- também vou explicar. A gente o fez um porquê- trabalho o sobre isso. porquê é tão importante. E aí, eu trabalhava com meu pai, assim, quando eu me formei no ensino médio e tudo mais, eu quis trabalhar com meu pai só na parte de digitação de pedido, né? Ajudá-lo ali, né? Ajudá-lo, Uhum. tudo mais. Mas eu sabia que eu queria fazer parte de moda, né? Tu é E aí filha eu única fiz ou não? Não, eu tenho um irmão. Tem um irmão. Também. Foi pra outra área, Tá. engenharia. E aí, quando eu fiz Senai, já engatei o Senai e a FURB ao mesmo tempo. Uhum. Quando eu passei do ensino médio, né? Então, eu fazia o Senai à tarde e fazia a FURB à prático. noite. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, já fazer os dois. Uhum. E eu tava amando. Passar por essa etapa rápido. por né? essa etapa rápida. Eu só É que o queria Senai tu já botar vai a mão pra na prática massa. praticamente, né? Vai Totalmente. direto, né? Muito mais do que a FURB, assim. Exato. Eu senti muito Uhum. mais, assim, sabe? Era prática mesmo. Até porque eram 2 anos, então é meio que tinha que ter um resumo de tudo isso que Sim. eu passava na universidade, né? E aí, eu
trabalhei 2 semanas, assim, dentro do estágio, fiz na empresa que meu pai trabalhava, né, a Uhum. Kili. E eu falei, não, moda infantil não é o que eu quero, né? Fiquei lá Já 2 sabia semanas, eu disso. falei, meu, infantil não é o que eu quero. E logo depois, ali no Senai, eu fui fazer um estágio na Cria, que foi o meu primeiro trabalho antes da Petit Rosé mesmo. Uhum. E eu trabalhei com todos os processos manuais. Ela é uma marca que existe até hoje, e todos os processos, todas as bolsas. Da Cristiane? Não. Isso, É. da Cristiane Linder. Uhum. Todos os processos eram manuais. Todas as bolsas eram Sim. feitas com bordados manuais, tudo minimamente feito. Era amor e cuidado o tempo inteiro. Caraca. Aquilo já brilhou os meus olhos. Eu falei, Uhum. é tipo isso, não é isso É ainda. quase isso. É Tô quase Quase isso. chegando lá, indo. né? E aí, quando eu tava com 2 anos de faculdade, uma amiga minha, né, conheci na universidade e tudo mais, a gente, já pensou se um dia a gente criasse uma marca? Ai, que coisa louca, não sei o quê. 2 anos, né, fazendo. Falei, eu quero isso, e eu vou largar isso amanhã. Eu sempre fui muito assim, Meu, tipo, papum. rápido. Cheguei na Imediatista. Cris, né, da Cri, eu falei assim, olha, eu não vou mais trabalhar aqui, eu amo trabalhar aqui, eu aprendi muito, eu fiquei 6 meses. Uhum. Eu falei, mas eu quero ter o meu próprio negócio. Eu quero, né, isso Que eu tinha legal, 18 né? anos. Eu falei, eu Caramba. quero agora. Eu falei, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o CNPJ da marca, né? E aí, Registrar que a nome, marca. que nome, né, nós daremos. E como nós éramos muito amigas, melhores amigas, a gente decidiu por amitié, que era amizade em Uhum. francês. Porém, quando a gente fez o primeiro registro de marca, já era uma marca infantil que existia no Rio Grande do Sul. E eu e ela somos baixinhas, amamos moda, amamos rosa, então a gente optou por Petit Rosé, Uhum. que também era um nome em francês. A gente começou com acessórios manuais. Comecei fazendo colares, comecei fazendo tiaras de cabelo, porém tudo era 100% manual. Então eu comprava um pedacinho de tecido, colocava uma pérola lá dentro, ia pra máquina de costura, fazia aquilo, já virava um colar. Toda a habilidade que tu Deus. pegaste na Que eu cria, peguei lá tu na tavas cria, eu fui, né? colocando ali, empregando ali. E aí, Tá, mas vocês faziam pra revender vocês mesmos? Como é que exatamente. vocês faziam? Como meu pai sempre trabalhou com essa parte de lojas, Uhum. eu entrei e eu sabia que o mercado onde eu entrasse, onde eu atuasse, eu também queria trabalhar com o lojista. Entendi. Uhum. Eu queria Vender o trabalhar com o B2B. atacado, exatamente. E aí foi exatamente assim que a gente começou. A gente não tinha um espaço físico. Naquele dia eu já saí da cria, naquele dia eu tava dentro da sala do meu pai, que era uma sala muito pequena, e eu entrei num quadradinho, eu falei assim, ó, pai, ali vai ser minha sala. Você me dá um pedaço desse teu escritório aqui, porque eu não Sim. tenho lugar, eu não tenho recurso nenhum pra eu poder alugar algum lugar. Eu e a Sim. Nai estamos vindo pra cá, e assim, ó, eu preciso de uma máquina de costura. Preciso de uma máquina de Arranja. costura, pode ser usada, tá tudo certo. Eu preciso de um Temos o provador. primeiro investidor anjo aí. E um computador, tá tudo certo, senão eu me viro com o meu Nokia. Uhum. E alguns anos atrás, eu tinha ganhado um iPad do meu pai de Natal. Certo. E foram as primeiras fotos, quando eu comecei a fazer look do dia, um pouquinho mais pra frente, né? A gente ficou em torno de 6 meses fazendo os acessórios. Aham. Só que o retorno, pra 2 pessoas, ele não vinha. Sim. Ele não vinha, sabe? E Precisa aí, dar mais manual, volume, né? ele é manual do é. manual. Eu levava, às vezes, 4 horas pra fazer um colar. É isso, quer Meu dizer, Deus. precisa de E volume, né? nessa colar- hora. Como que eu vou vender pro atacado um colar a mais de R$20 há 13 anos atrás? Levando Ai. 4 horas pra 2 fazer. pra ti, 2 pra mim, era o que ficava, Sim. entende? Eu- E aí a gente começou a estudar. A minha sócia na época quis seguir outros sonhos em São Paulo e tudo mais, acabou saindo de uma forma muito tranquila Uhum. e eu permaneci sozinha. E aí, nesse mesmo período, eu fui fazer um estágio na empresa familiar da minha avó, como estilista, Uhum. né? E eu me apaixonei, eu realmente falei, não, é isso. Eu quero roupas, eu quero criar peças de roupa, sabe? Isso é isso é a minha paixão. Uhum. E aí, terminou o meu estágio. E como forma de um pagamento daquele meu trabalho, o estágio não era remunerado na Certo. época, como forma de um trabalho, né? A minha família me deu 6 rolos de tecido. Olha que Tá, legal. tu fez um estágio na empresa da família não remunerado. Ele não era remunerado. Quando é na universidade, Ô, pai, ele não, mãe ou vô e vó, cadê tu aí, cara? ele não é Poxa, remunerado. Mas, Mas deram esse eles me deram investimento. eles me deram esses 6 rolos. E foi exatamente desses 6 rolos que eu posso dizer que surgiu a Petit Rosé. Uhum. Porque o meu primeiro projeto de marca, de criar uma peça onde eu não tinha recurso nenhum real, né? Uhum. Pra eu ir numa loja, eu comprar um tecido, foram a partir desses 6 rolos de tecido.
Mas, primeiro, eu pensei assim, eu não vou usar eles tudo de uma vez, né? Peraí, eu preciso pensar muito bem. Testar, né? Eu Validar, preciso né? testar. E na época, né, os meus avós, meus tios compravam de uma marca muito influente até hoje, a Petenat, que é uma marca muito boa, né, tecido nacional. E eu jamais poderia comprar dessa marca um rolo, meio rolo, não existia isso. Então, eu tinha que saber utilizar esses 6 rolos de uma forma, Otimizar da melhor maneira meu, possível. da melhor maneira. Tipo, eu entendia que eu não podia errar, por Era mais o que os primeiro erros... investimento, O né? primeiro Ali entra o investimento. recurso Imagina. que... E eu não ia ter como fazer um pedido mínimo de novo. E é muito da minha personalidade. Eu não ia também ligar e dizer assim: olha, tio, me vende aí mais 6 rolos de Sim. tecido. Aham. Peraí, agora eu preciso caminhar com os meus próprios pés. Mesmo que eram os 6 meses da empresa. Sim. E aí o Rodrigo já estava comigo, era representante comercial de Opa. uma linha infantil. E O beleza, negócio dela é fazia. representante comercial, né? Caraca. Saiu do pai, Vai foi pro entrando, marido, é marido. brincadeira. É, na época a gente era namorado, tudo certo. Uhum. E eu pensei assim, beleza, então eu vou fazer assim. Eu vou criar uma t-shirt, né? A t-shirt, ela tava entrando no mercado de uma forma muito grande naquela época, né? São Paulo vendia t-shirts e tudo mais. E eu amava usar Uhum. t-shirts estampadas, com estampas descoladas, divertidas e tudo mais. E aí eu pensei, eu vou fazer uma quantidade pequena de algumas t-shirts, vou fazer um vestido longo, mas eu não vou fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer do P ao G, vou entregar na mão do meu pai, vou entregar na mão do Rodrigo. Uhum. E eles que se virem na estrada. A divulgação Gente boa, deixa hein? comigo, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer esses pequenos, lógico que, né, deu muito errado, eu fiz molde errado, eu não sabia como era o processo. Eu tinha uma costureira, né, que até ano passado estava comigo 10 anos, mas Meu era Deus. tudo. Como eu vou fazer isso, né? Por mais que eu tive, né, um embasamento de 2 semanas lá dentro da empresa, como Sim. é que eu vou transformar todas essas 2 semanas agora na minha história de vida, né? Então, eu fiz essas peças, coloquei eles na estrada. O Rodrigo foi com uma mala rosa, que ele se lembra até hoje, que era a única mala pequenininha que a gente tinha. Petit O Rosé. Rodrigo tá de rosa hoje, tá? É. Veio simbolicamente pela mala. né? E aí ele foi. E ele e o meu pai foram, né? E no começo já encontraram uma grande dificuldade, porque era muito a fala, né? Não, mas se encontra em São Paulo. Nossa, não, fica tranquila, é bonita, as estampas são legais, parece uma modelagem legal, mas quem sabe numa próxima oportunidade, né? Eles vinham pra mim e aquele não, ele soava toda vez, ele soava assim, não, É mas porque tem calma. que pensar, né? Vamos lá, mais uma vez, todo o teu investimento até aquele momento era tudo isso ali, as t-shirts. Tu recebeu um não lá do outro lado, né? Isso é uma dor bizarra, porque Mas, Rafa, tu foram muitos. desenhou tudo aquilo, Não, né? eles foram muitos, eles foram incontáveis. Eles foram muitos. Dia após dia, É o pra- meu pai e o Rodrigo voltavam com É Eu pra acho que era desistir, incompetência deles. Jamais. Sacanagem. Acho que eles não queriam vender essa. Não, Botavam, vamos não tirar. vou oferecer. Os dois se juntaram lá e falaram assim: não, vamos tirar ela desse negócio. É, Vamos, Não, vai- ainda, o meu pai, desistir. né, por conhecer muitas lojas, ser muito influente já tava 15, 20 anos, né? Filha, eu consegui vender uma t-shirt, eu vendi 2. O Rodrigo sentou do meu lado naquele dia à noite e ele falou assim: olha, eu acho que a gente deveria mudar o modelo de negócio que nós estamos fazendo. Uhum. Porque quando eu chego com as peças na mala e eu apresento, que elas estão com um bom tag, elas chamam a atenção, a lojista me fala, eu não quero fazer um pedido, entende? Se tu tiver, se essa peça aqui agora eu puder ter na minha loja, eu fico. E aí não era esse, porque eu precisava ter uma venda mais garantida para Claro. aqueles meus 6 rolos, entendeu? Uhum. A gente quis fazer por pedido, Uhum. mas a lojista estava dando a dica pra gente, o insight ali na nossa frente, Sim. entende? Aham. Então ele trouxe, ele falou, olha, eu acho que tu deveria testar o tamanho, que talvez daria mais certo. E aí faz um pouco pra eu tentar sair e eu vender isso dentro da minha mala. Eu acho que eu conseguiria. Uhum. Eu acho que alguém ficaria com isso. E é legal que Ou seja, produzir antes, produzir antes. colocar tudo isso na conta, né? E ter um fluxo de caixa gigantesco para E aí depois vender a seja- pronta entrega. Exatamente. E aí essa ideia do pronta É um entrega risco, né? foi É um assim, risco. ó, mas como? Como que eu vou pagar o boleto da costura? A gente vai ter que fazer tudo antes. Calma, senta. Não, mas vamos fazer assim. Vamos fazer poucas peças. Vamos fazer essas t-shirts e eu vou junto. Eu já vou vestida. Eu preciso entender o que o lojista tá te falando. Eu quero saber. Aham. Quero saber o que ele te fala, né? Na hora do tete a tete. Vamos lá.
Fiz, sei lá, umas 15 peças, né? Já fui vestindo, automaticamente coloquei alguns acessórios. Uhum. E quando eu entrava dentro da loja e o Rodrigo chegava com a mala, eu já dizia, olha, tu tem que ter 7 shirts na tua peça. Isso aqui é uma peça temporal, isso aqui vai longe. E com toda aquela autonomia, aquele conhecimento de não só moda, mas tipo, olha, ela é de viscolaicra, a gente tá falando de uma malha Parte técnica, né? petenate. Uhum. Conhecer o produto, né? A gente tá falando de uma malha petenate. Isso aqui você vai ter, a sua cliente vai comprar Uhum. e daqui 2 anos ela vai voltar e ela vai estar intacta. Ela vai estar igual, sabe? Então, assim, você pode combinar com calça jeans. Vem cá, deixa eu te ajudar talvez a montar uma outra vitrine. Um look. Aquele não já virou talvez. 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 Então, passa aqui talvez mais tarde e tudo mais. E assim, os nãos foram pro talvez e foram pro sim, Uhum. sabe? Só que esse foi um processo, né? A gente resume aqui em Sim, alguns sim, minutos. imagino. Sim, Mas ele imagino. foi um processo. E aí eu sempre fui com o Rodrigo e com o meu pai. Meu pai tinha um estilo também de vender, né? Pegava, parava na panificadora, comprava 10 cucas. E aí, assim, a Esperto, gente hein? ia parando nos lojistas. Enquanto o Rodrigo ia para um lado, eu e meu pai íamos para Floripa, que era a cidade onde ele tinha mais clientes. Aham. E aí, dessa mesma forma, eu já entrava com o look. Ele dizia, filha, já coloca talvez o vestido por baixo, coisa por cima, já chega com as peças na mão. E era assim que eu e o Rodrigo depois Que chegávamos bacana. também. Com aquelas. A gente não dava oportunidade para o cliente dizer daí mais que não. Uhum. Sabe? Não ficava mais dentro da mala. O Rodrigo entrava com 5 t-shirts, eu já entrava com 2 vestidos e eu já. Nossa, essa tua vitrine tá incrível. Que tal se a gente colocasse uma t-shirt com uma saia de tule, né? E assim, aos poucos, a Petit Rosé foi surgindo, né? Bem Mais uma vez, voltando àquilo que eu devagar. falei, né? Que a mudança como o representante é importante, né? Porque ele fala a língua lá na ponta, Claro, sem ele que dúvida. diz, ele escuta, ele que influencia. Sempre. E então, assim, aos poucos, eu indo junto, as clientes também entendiam que né, não. Eu não tinha, né, vamos dizer, um know-how total de como Uhum. funcionava tudo. Mas um pouquinho do que eu ia lendo, eu prestava junto uma consultoria para Claro, ela. claro. De que forma que ela podia Claro. fazer as combinações e se ela tivesse dúvida, ela podia Melhorar entrar a em vitrine contato dela. comigo, Uhum. né? E assim, aos pouquinhos, a gente foi fazendo a Petit Rosé. 2 anos depois, né, a gente contratou uma pessoa, chegou uma pessoa, né, pra gente, pra ser representante comercial da marca. Esse ano ela fez Legal. 12 anos Tá de contigo marca, ainda? tá Que comigo legal. até hoje. Então, assim, os desafios de empreender, eles são diários, Sim. né? A gente fez um pequeno resumo dessa primeira caminhada, que foram 1 ano, 2 anos. Eu e o Rodrigo demoramos 3 anos até ter o primeiro funcionário. Entendi. A gente trabalhava 16 horas por dia, Meu porque Deus daí do de céu. manhã, para vocês terem uma noção. Logo depois que esses 6 rolos acabaram do pronta entrega, Aham. a gente começou a fazer investimento. Era uma época de as pessoas estarem procurando por saias longas. Uhum. Então, a única costureira que eu achei era uma costureira que era da minha avó, em Rio dos Cedros. Então, a gente começou a comprar pequenos cortes de tecido na MR, na Resima. Uhum. E aí, como não tinha uma costureira que eu conhecia aqui em Blumenau, a gente comprava o tecido no dia anterior. 5 da manhã, 4 horas, a gente acordava, ia até essa costureira. Ela fazia, tipo, umas 4 saias longas e a gente corria pra seguir até Floripa. Daí, vendia 4 Caramba. saias longas com mais umas 5 t-shirts. E aí, ela ficava fazendo, talvez, mais umas 4 saias longas. Porque eu Aham. não tinha dinheiro pra fazer 10 saias longas, tinha dinheiro pra fazer 4. E com Aí o vendia, dinheiro que eu investia recebia naquilo. lá das 4 saias longas que eu vendia, eu voltava, comprava mais 2 tecidos e fazia mais Meu. algumas saias, mais 2 saias de tule. Que doideira. E foi por um período de, olha, quase 1 ano e meio, a Sim. gente acordando nesse fluxo. Acorda às 5 da manhã, vai lá. E como ela era uma mulher mais velha, ela não tinha uma produtividade de fazer 50 saias Lógico. longas por dia, entendeu? Eu queria, né? Só que também, que risco que era eu fazer 50 saias longas? E a Petit, ela sempre foi muito momentânea. Uhum. Eu digo que o começo da Petit, né? A gente nomeava a Petit como fast fashion. Hoje eu não nomeio mais ela dessa forma, né? A gente vem com um movimento do slow fashion, respeitando muito a cadeia produtiva completa. Então, né, a costureira que tá comigo, ela tem uma boa qualidade de vida. Eu acho que o respeito mútuo entre todas as pessoas que acompanham a tua trajetória, que estão contigo, que sonham junto com você, Uhum. são essas pessoas que devem ser valorizadas, sabe? E é difícil, né? Porque às É vezes na difícil. ponta o cliente, ele quer aquilo daquela hora, ele não, às vezes não tem nessa Mas percepção por da isso, cadeia inteira. Rafa, que a gente foi valorizando. E por isso que o produto da Petit Rosé, ele foi se aperfeiçoando com o longo dos anos, sabe? Então,
Claro que no começo, né, se tu for ver uma peça, eu tenho peças da Petit até hoje, né, tu vais olhar, mas claro que uma peça feita hoje, feita há 3 anos atrás, ela tem um cuidado muito maior, só que ela tem um valor agregado muito maior, porque senão a conta não fecha, sabe? Eu valorizo a modelista, Claro. eu Sim. valorizo cada pessoa que tá ao meu lado, eu acho que isso é algo que faz muito parte da minha vida e do Rodrigo, essa parte de valores, Uhum. sabe? E respeitar a cadeia hoje torna a nossa marca Slow Fashion. No fim das Antes contas, era tu... muito mais fácil, né? Eu fazer uma peça, Sim. amanhã ela tá pronta. E eu acho que, Hoje é apesar de ser humanamente difícil, impossível. super incrível e valoriza o produto a um ponto que é difícil de comparar. O chocolate, Sem né? Vamos lá, dúvida, tem sem 1000 chocolates dúvida. por aí, né? Uhum. Mas tem um no Gali, que valoriza a cadeia inteira, que cuida muito de tudo isso. Então, é um pouco de valorizar e diferente, criar uma linha diferente. premium sobre aquilo. Sem Tu aumenta dúvida. ainda mais o valor agregado. E aí sim tu consegue E fazer uma cadeia. coisa que a gente sempre teve, a gente quis fazer de diferente na Petit Rosé e que eu aprendi com esse primeiro trabalho na Cria, é colocar amor em tudo que é feito. Né? Então, desde o começo, quando eu visitava as clientes, né? E logo depois a gente começou a fazer a divulgação pelo Instagram, que eu fazia com o iPad. Então, assim, eu já sou pequena. Uhum. Quando eu botava o iPad na minha frente, ele tampava o meu look inteiro. Então, ele tinha que ir um pouquinho mais pra lateral, Sim. né? E ele era pesado, eu não conseguia segurar com uma mão só ou colocar a mão na cintura, É né? um computador, né? Era que um tá ali, computador na minha frente, mas aquilo era o que era possível no Sim, momento, aham. né? Era aquilo que eu tinha ganho, eu não tinha outros recursos pra comprar ou investir no celular. Claro. Tudo que era vendido era reinvestido na Petit. Cada centavo, né? Não existia nem guardar. O Rodrigo é muito bom com os números, eu não sou. Eu sempre fui meio, bora, vamos, é agora, acorda às 5 horas da manhã, vamos lá, atende 4 clientes, esse aqui não quis, vai pra outro. Passa na frente de uma rua, vamos perguntando, vamos ver que cara mais, né? Que loja Sim. que tem mais a nossa cara, a gente para ali. Não quiser, vamos pra próxima. Dava 8 horas da noite, a gente tava lá em Floripa ainda. A gente ainda não tinha voltado. No dia seguinte, era um dia de acordar novamente, né? E assim, nota fiscal era feita manual. Então eu chegava, eu pensava em algum conteúdo que era criado e o Rodrigo ia fazer as notas fiscais manuais. Meu Deus Daquela do céu. cliente que comprou uma t-shirt, 2 saias longas. Então, às vezes, no final do dia, a gente tinha vendido 20 peças, mas para 20 lojas diferentes, Meu Deus entendeu? do céu. Que Porque nessa doideira. época não existia pedido mínimo, era Aham. Não, seja o tinha que que Deus vender, quiser. Vamos tinha lá, que vender, vamos lá. imagina. Tu aceitou uma peça, Tinha que colocar no né? mercado, tinha que fazer Então, aparecer, né? Meu, eu me lembro muito bem quando a gente foi pra Floripa, né? Isso passado 3 anos. A gente foi numa lojista em que a gente tinha aberto pela primeira vez. E também, né? Eu fui vestida e tal. Ela falou: ah, legal, vou ficar com uma t-shirt, um vestido. Não, vou ficar com 2 t-shirts. Beleza, ela pagou em dinheiro, tudo certo. E quando a gente tava indo pra Floripa, atender outras lojas que a gente ainda não sabia. Ela ligou de volta e ela falou assim: eu preciso que vocês voltem, porque eu acabei de vender tudo. Meu Deus do céu. Naquele dia, assim, eu acho que foi tipo assim: só vai, só vai. Agora vai. Tá fazendo Só vai. sentido. Tá né? fazendo sentido, Legal. né? Eu acho que não existe uma jornada impossível, Uhum. né? Só vai. Insistir, Só vai, né? você tem que tentar, você tem que colocar todo o teu foco e todo o teu amor, porque eu acho que, assim, eu consigo dizer que existem os desafios, né, de empreender, mas quando tu tens essa paixão, quando tu coloca o amor no processo, tudo depois é A mais consequência fácil, é vem, né? consequência, sabe? O E aí, resultado. esse foi, assim, quando a cliente pediu pra gente voltar, e quase que não tinha mais como, né? Porque, querendo ou não, a gasolina pra voltar tudo, a gente ainda queria atender mais algumas, Sim. né? Lá em Floripa. E aí, esse foi realmente quando a gente começou a perceber, depois de 3, né, 4 anos, agora tá dando certo. Tu sempre produzias o que tu Tudo desenhavas? terceirizado, Tudo terceirizado, sabe, né? Pancho? Tá. Mas assim, ó, a gente nunca teve uma confecção interna. Uhum. Sempre foi terceirizado. Então, eu digo que eu desenho na mente. Uhum. E eu sempre tive pessoas ao meu lado que conseguiram distinguir a minha mente. Esses dias a minha filha perguntou: Amanda, ô mãe, como que você desenha lá na Petit? Não, desenhar não é o meu dom. Eu não sei desenhar. Agora, o que tá aqui dentro da minha mente, Eu eu sei sempre desenvolver. eu sei desenvolver. Né? Então, eu sempre tive pessoas ao meu lado que conseguiram Conseguiam captar absorver aquilo isso. que eu queria colocar no Uhum. papel, mas eu não conseguia. Certo. E aí, depois de 4 anos, a gente teve que parar, opa, agora não tá mais dando, porque a demanda de fazer notas fiscais, de emitir boleto, né? E eu não tava mais dando conta de passar tanto tempo na estrada. E como é que tá ficando essa criação? Como é Sim. que tá ficando a parte Cuidando de tudo, né? né? E naquela época a gente já começava com o Instagram. O Instagram foi um degrau muito importante pra gente, né? Uhum. Estar ali, estar ativo. Eu postava fotos o tempo inteiro, né? Então, isso foi fazendo No lojistas... meio dessa rotina,
meio dessa meio da rotina. rotina. Então, o Rodrigo fazia faculdade, eu também não tinha terminado ainda, né? E aí era uma rotina avassaladora. Realmente eu digo, né, que a gente trabalhava 16 horas por dia, sem horário pra nada. Era o que dava. Comprava tecido em qualquer hora, tava em Floripa, aparecia uma loja de tecido, eu parava, né? Tava em Balneário atendendo uma lojista, encontrava uma loja de tecido, parava, né? Ia nas lojas, visitava pra ver o acabamento daquela peça, marcas, né, que eu sempre admirei, eu olhava o acabamento interno. Opa, como é que é feita essa etiqueta de composição? Como é que eles pregaram esse botão? Nossa, um dia eu vou chegar lá, né? Porque eu vi acabamentos perfeitos, impecáveis, e eu sabia que eu tinha, né, pessoas ao meu lado que ainda não estavam capacitadas para fazer Sim. naquele formato. Então, a gente foi aprendendo sobre processos, a gente foi aprendendo sobre pessoas. Eu digo que empreender também, a parte mais desafiadora pra gente é a gestão de pessoas, né? Não tenha dúvida. Então, Olha, e parece que é uma chave que tá começando a virar só agora na indústria, tá? É muito louco isso. Eu queria saber como é que foi essa virada, né, do B2B para o B2C. Pro Quando é que e-commerce, começou a perceber principalmente, né? que tava ali, né, o teu futuro, né? E óbvio, e como é que foi pra E se ti? é que é o futuro, se é o É. futuro, porque tudo depende ainda muito do atacado. muito. Né? Não, e assim, a gente caminhou durante 8 E, anos. rapidinho só, e como é que é tirar a mão de algo que foi tão dolorido de construir? Porque, né, Dói beleza, até tá hoje. indo pra B2C, mas, cara, 4 anos ali... Mas dói, Rafa, eu acho que esse processo foi um dos mais difíceis, assim, pra mim e pro Rodrigo, porque a gente sempre quis ter tudo nas nossas mãos. Então, pra gente contratar o primeiro funcionário, doeu. Como que alguém vai atender um cliente, sabe? Essa parte é minha. Não vai atender como Né? eu, né? Não vai atender. Então, Isso assim, é o um Rodrigo problema, cuidava de toda a parte, né? Sempre cuidou de toda a parte comercial, toda a parte de números, representantes e tudo mais. E eu sempre ficava com essa parte de criação, de gerar conteúdo e desenvolver novas peças, né? E a gente sempre daí entendeu que a Petit era uma marca pronta entrega. E esse foi se tornando o nosso diferencial. Fazer com que as clientes entendessem, desde daquele primeiro não que a gente recebeu, em que a cliente, né, a lojista disse, não, isso aqui eu compro em São Paulo. Só que, peraí, ela precisa ter um investimento para ir até São Paulo. Exatamente. Sim. Eu vou trazer a dor dela, Aqui. né? Eu vou curar a dor dela. Então, eu vou trazer tudo à pronta entrega do dia pra noite. Quando ela piscar, eu tô dentro da loja dela. E se amanhã ela vendeu tudo, eu tô de novo. E se daqui 2 horas ela novamente precisar, a minha representante tá lá. Então ela não precisa mais ir para São Paulo, porque ela encontra tudo o que ela precisa em uma marca só. Então, da t-shirt, a gente começou a fazer tricô, que a gente começou a produzir jeans, que a gente começou a produzir camisaria, alfaiataria. Então, hoje o nosso mix de produto, ele é extremamente vasto. O que a cliente encontra em São Paulo, ela encontra na Petit, porque o diferencial que a gente tem, nenhum lugar no mundo tem. Para produzir tantas peças diferentes, tu precisa ter prestadores de serviços diferentes, né? Sim. Com quantos tu trabalha assim hoje? Tem Então, ideia? hoje a gente tem em média 40, 50 prestadores de serviço, Uau, né? caramba. A gente começou com esse um funcionário, demorou quase mais 1 ano pra gente contratar mais uma pessoa. Então, éramos eu, o Rodrigo, essa menina que atendia junto comigo, e a representante. Então, por mais 2 anos, fomos nós 4. E aí eu saí, né, do lugar do meu pai com 1 ano, acho que eu fiquei lá 1 ano. Saí de lá, a gente alugou uma sala comercial bem pequenininha. Tinham 2 salas. Como a gente trabalhava muito com t-shirt nessa época, era o nosso maior foco, né? E como eu falei pra vocês, a t-shirt, ela surgiu de um jeito de desconstruir o look e tu te manteres moderna e descolada de uma forma muito legal. E por muito tempo. Mesmo estando com uma camiseta de malha, né? Então, assim, era o que a gente mais produzia. A gente tinha uma só estamparia na época, que fazia, né, todas as nossas peças. E a gente sempre prezou pela exclusividade do produto. Então, eu prefiro ter mais quantidade de peças, mas essa estampa em si, eu vou ter 10. Minha. Eu vou ter 15. Entendi. Até hoje, eu não consigo te dizer uma peça da Petit Rosé que é fabricada a mais de 100. A gente prefere ter uma gama enorme de produtos, né? Um mix de produto muito grande, mas poucas peças. Então, foi esse Entendi. diferencial também que a gente quis que o nosso lojista entendesse, né? E até um gatilho de escassez, né? Então, Exatamente, porque cara, aí ele se tu gerou não o pedir desejo. rápido, Ele não vou ter pra gerou o te entregar. desejo. E aí, quando às vezes o cliente me ligava 2 dias depois e eu dizia, eu não tenho mais. Ah, mas produz.
Só Não. que essa é a Petit, Não. entende? A Petit é exclusiva. Até porque o que a tua loja tiver, a outra loja daqui a 10 quilômetros, ela não vai ter a mesma estampa. Uhum. Tu vai ter diferente dela. E isso é muito o estilo, a identidade da Petit, sabe? Tornar cada vez mais exclusivo. Claro que hoje, com mais lojas que a gente tem espalhado pelo Brasil, o 10 virou 50, que virou 60, que virou 70, né? Mas no começo, isso deixava as clientes um pouco frustradas, mas elas foram entendendo que quando acabasse, tinha que ligar já no dia seguinte, eu preciso entrar em contato, Uhum. né? E aí a Tu gente foi fazendo reeducou o muito. mercado, né? Se tu Exatamente. pensar bem, tu reeducou. O mercado verdade. o mercado era, quer vender pra mim, espera ali 2 horas, né? Espera ali 2 horas, não sei o que lá. Agora não, então tu vai ser a primeira sempre do mercado. Então, a ligar pra ela, porque essas sites são... E aí, esse desejo, sabe, que a gente foi colocando em fazer tantas peças diferentes. Logo depois, a gente iniciou com as t-shirts bordadas à mão. Então, isso também era um diferencial, Claro. né? Ter a estampa, né? Eu ia até São Paulo com a minha mãe, a gente ia de ônibus, tudo mais. E aí, eu comprava essas pedras, trazia. Tem uma pessoa que trabalha comigo também até hoje, que faz toda essa parte manual. E aí, ter todas essas peças bordadas à mão, isso também já agregava um valor a um produto, né? Tá. Não é simplesmente uma t-shirt de 15 reais. Eu precisava explicar para o meu cliente que eu não conseguia fazer uma t-shirt nesse valor, porque eu tinha um valor agregado por trás. E tu conseguia passar isso pra ele? Isso entrava no ouvido dele? Porque, Então, porque Rafa, no o começo era lojista tá muito difícil, amarrado sabe? ao Muito valor. amarrado. A preço. Só que a gente sempre bateu nessa tecla do cliente também ter que se moldar às regras da empresa, sabe? Olha, eu não consigo fazer menos. E a cadeia da Petit foi muito valorizada desde sempre. A gente nunca pagou as nossas costureiras por hora. Sempre foi por peça. E sempre foi de uma forma justa para mim e para ela. Com todas que trabalham conosco, até hoje. E quando a gente daí, né, a gente começou a atender pelo WhatsApp, fazia pedido, a pessoa entrava em contato conosco pelo direct. Ah, que legal, encontrei tua marca na internet e eu quero vender ela. Vocês fazem essas shirts e vendem? E aí eu falei pro Rodrigo, a experiência do consumidor, ela precisa ir até o final. Então, assim, vamos lá. E lá na Cria eu aprendi muito essa parte de fazer, né, uma carta escrita à mão para um cliente lá de São Paulo que está recebendo. Então, quando uma primeira cliente entrou em contato comigo e ela era de uma região fora de Santa Catarina, aquilo já foi um sonho para mim, né? Como é que eu tô chegando fora do estado com uma marca que tá há 4 anos no mercado, né? Eu sou mulher, então eu tive muitas dificuldades no começo em conseguir algumas coisas também por ser muito jovem. A Messu é a dona da empresa. Tem tudo isso. Não, mas quem tá por Me trás chama de dona. ti? Chama a dona, eu vou Né? falar que Não quero falar contigo, não. Então, mas é eu quero Chama falar o com a dona. dono, né? Que geralmente é o dono ainda, que é o pior, né? Eu tinha 19 anos, né? Meu Então Deus. as coisas foram difíceis no começo nesse sentido e eu não ter abertura pra nada. Aconteceu de tu, perdão, te cortar aqui, mas é uma coisa bem importante ser dita. Aconteceu de vocês dois terem visitar e o cara às vezes tá querendo só falar com ele, não querendo falar contigo, por achar imagino que ele que quer sim. o... Com ele ou dizer assim, ah, mas o teu pai, né? O teu pai. entendi. Não, mas não tem meu pai. Peraí, sou Ou aquela eu. história dela falar alguma eu, coisa gente. e o cara responder pra ele, ele, e não pra ela, né? É, Tem isso também, não, né? sou eu. Muito E aí louco. a gente foi colocando, né, essas regras e tudo mais. E o cliente foi se adaptando nesse novo formato. Voltando ali. E aí eu pensei assim, ó. Essa primeira cliente que ela receber um produto da Petit na mão dela, eu nunca vi ela. Era diferente de eu estar... como é que é? Colocando meu produto dentro da loja e eu estar explicando pra ela. Olha, a etiqueta é Tá essa. vestindo o produto, né? né? Que também é uma outra... Gente, a cliente acreditou em mim a tantos quilômetros. De onde ela era? Né? São Paulo. São Paulo. Né? E ela vai receber uma peça minha. Mas esse presente, tem que chegar essa peça para ela como um presente. Então, isso já sempre teve dentro da Petit. Cartas escritas à mão são escritas até hoje. Nenhum cliente dentro da Petit Rosé recebe uma mercadoria com uma carta feita no Impressa computador. e Nunca. replicada. Até a Petit completar 6 anos de empresa, eu pintava todas as caixas que eram enviadas pelo correio à mão. Caramba. Todas as caixas da Petit eram pintadas à mão. A gente comprava revistas em sebo, né? Ou ganhava muitas revistas de gente que viajava, recortava e colava essas partes modernas. Então, quando eu encontrava alguém vestindo uma t-shirt, com algum colete, com uma saia, eu já recortava para a cliente entender a forma que ela podia utilizar na vitrine. Então, assim, ó, eu sabia A caixa era uma inspiração já. Quando a caixa chegava, não tinha uma cliente que não postava Petit Rosé, sabe? Porque claro. ela assim, olha o que chegou aqui. E as clientes tinham pena de jogar a caixa fora, Nossa, sabe? imagino. Porque aquilo era uma experiência. Eu conseguia passar pra ela tudo aquilo que eu queria, né? De tão longe. E é única.
Aquela caixa era única, Aquela né? caixa era única, porque eu Era nunca pra conseguia ela. pintar uma caixa igual a Uma outra. Sim. Então, o nosso maior investimento durante muito tempo foram comprar canetinhas coloridas, né? Caramba. Receber as revistas. E elas foram durante muito tempo. Pra mim, desapegar dessa parte, eu vou dizer que foi difícil, Difícil. tá? Foi difícil pra mim, porque eu sabia que era algo muito diferente para as nossas clientes. Eu sabia que quando uma caixa chegava pintada, quando uma carta chegava, e o mais legal de tudo isso é porque a gente sempre teve um relacionamento muito bom com as nossas clientes. Então, quando eu estava falando com a cliente, ela estava comprando a peça, ela estava me contando alguma coisa sobre a vida dela, naquela carta estava escrito: "Ah, que legal que você vai usar essa peça no batizado da sua filha. Nossa, Super personalizado, né? esperamos um retorno muito legal sobre isso". Aquela Chegar cliente aquele Ah, é produto, outro valor, a outra história coisa. que falando no coisa, vaz. era muito É mais outra do que um coisa. presente, sabe? E assim a gente caminha até hoje. Ô, Amanda, a gente tá. Meu Deus. Tá no fim O já. tempo tá É, passando é, muito rápido. Eu queria saber um pouco do e-commerce em si, né? Em que momento vocês criaram, com que Quando a necessidade. gente começou com muitas clientes, né, entrando em contato conosco por direct, por exemplo, assim, eu Cliente quero comprar final. essa cliente final, quero Uhum. comprar essa peça. E aí o que acontece? A gente indicava uma loja. Uhum. Só que às vezes lá no norte, né, do país, eu não tinha uma lojista lá. Sim. E aí a lojista, a cliente final, ela não queria comprar daquela lojista, ou às vezes ela queria um outro tamanho. E a gente sempre deixou o cliente muito livre para o Uhum. pedido mínimo da Petit Rosé. Depois que foi por, mesmo que era pronta entrega, era pedido livre. Sim. A gente deixou ele sempre livre. E aí a cliente dizia: "Poxa, mas então tá bom. Então obrigada, eu vou tentar entrar em contato com essa lojista". E ela não tinha. E aí aquilo foi cada vez mais. "Ah, então tá bom, obrigada, né? Eu vou procurar". Ou seja, o mercado falando pra ti. E aí desiste, O mercado, né? né, dando E eu insight pra dizendo: ti. "Gente, ela não tá procurando a lojista. Ela quer a procurando minha a marca". Ah, É, isso aí. Né? E às vezes a gente entrava em contato com a lojista e dizia: "Compra essa mercadoria", só que, meu, ela nunca viu essa cliente, a ponte não era, sabe? Era Sim, sim. difícil, né? E quanto vai ser o frete? E aí eu falei: "Chegou a hora. Vamos ver com calma, né? A gente não vai atravessar ninguém, até porque a gente sabia que esse ia ser Pode ser um um conflito, desafio né? novo, É, sabe? pode Com o ser um nosso conflito. lojista. É um problema novo no fim das contas. Exato. Quem pra vai resolver. atender, né? Como é que vai ser? A gente não tinha um e-commerce. Vamos atender pelo WhatsApp? Vamos criar um número novo? Vamos atender esses clientes, né? E foi dessa forma que o nosso varejo aconteceu. Da Uhum. noite pro dia. Assim, ó, Rodrigo, eu não consigo mais perder essa grande quantidade de clientes. Lógico. Sim. Elas estão indo pro concorrente, elas não estão indo na nossa lojista, sabe? E aí os desafios foram feitos, né? A gente sabe que o nosso lojista no começo, a gente teve que driblar Endureceu, muito. imagino, meu Adoeceu, Deus. foi difícil. Olha, não é para ser uma concorrência direta, né? A gente elevou o preço do varejo pro consumidor, pro cliente do atacado ser muito acessível ainda, Sim. mais acessível pro nosso cliente final, né? E aí sim, a gente começou devagarinho, uma cliente lá. E às vezes esta cliente usava esta peça lá no norte, onde eu não tinha, e aquela lojista daquele estado via. E aí eu ganhava uma nova cliente do atacado também. Uhum. E aí os pontinhos, que eram poucos entre Paraná, Rio Grande do Sul, né, São Paulo, eles começaram Meu. a surgir muito maiores. Sim. Porque aí que a marca realmente começou a crescer, sabe? O varejo trouxe essa oportunidade de mercado pra gente, da Petit ser vista A em outros lugares. consolidação da marca, acho que veio ali, né? No fim das contas. Porque Exatamente. é o Exatamente. reconhecimento do consumidor final. E quando o cliente compra em ponto de venda, ele meio que compra naquela loja, né? Ele pode ver o Petit, ele pode ver tudo ali, mas geralmente ele está comprando aquela loja. E quando ele recebe direto da marca do Petit, aí comprando a sim ele marca. está comprando daquela Ele tá marca. comprando Então a da referência marca. dele é aquela marca. E assim, é poderoso isso para os lojistas e eles deveriam entender isso. Quanto mais forte a marca e quanto mais Melhor pra proximidade eles. o lojista tem da marca, melhor é para ele, Óbvio. para o negócio Isso, dele. aí teve. Quando, se tu quando não criou tudo esse isso conflito? aconteceu, o que a gente fez? A gente fez um evento também dentro da fábrica ali, né, da Petit, e a gente convidou os nossos melhores lojistas, até mesmo pra gente dar uma consultoria pra eles de como Legal. fazer esse relacionamento com o cliente, sabe? O quanto é importante, porque como a Petit sempre teve isso de enviar cartas, e desde sempre também a gente envia mimos dentro Uhum. das caixas, né? Uhum. Desde o pedido, o mínimo pedido até o máximo pedido que tem lá, a cliente vai receber um presente. Então, Uhum. isso é um dos maiores investimentos dentro da empresa hoje, é o mimo. Isso mesmo. Elas esperam A o que vai experiência ser, é né? bizarra. Qual é o presente do meu É um próximo Kinder Ovo, pedido, praticamente, né? né? Exatamente. É um Kinder Ovo. Então esse foi sendo o nosso diferencial. E aí, quando as clientes vinham para um lançamento de uma coleção nova e tudo mais, a gente foi explicando para elas de que a gente não quer ser a concorrente delas. A gente Uhum. está só atrelado a tudo isso para fazer a Vai marca ajudar a crescer. exatamente, vai Né? reforçar a Então, marca. assim, explicando para elas essa importância
de elas lidarem com o cliente, né? E o Rodrigo, a gente sempre fala que o cliente que entra em contato conosco e o cliente que vai lá conhecer a marca, ele precisa ser tratado como se ele fosse o primeiro cliente lá em 2010. Sim. Nesse mesmo formato, com esse mesmo amor, com essa mesma paixão e com esse mesmo brilho nos olhos. E eu acho que isso que torna a Petit uma marca diferencial, sabe? Porque em todos os processos que a gente faz, a gente coloca amor, a gente coloca paixão, né? Quando o brilho no olho ele não tiver mais aqui, Não tem mais Petit. porquê, né? Exatamente. Falaste em fábrica, é isso? Vocês têm uma fábrica Isso, hoje? a gente tem um galpão, né, localizado na Jorge Lacerda, ali na Velha. A gente Uhum. construiu há 5 anos atrás, porque os rolos de tecido não cabiam mais Sim, e as imagino. peças também não cabiam mais, né? Então, hoje a gente produz quase 10 mil peças mês, Caramba! atende todo o Que Brasil. loucura. A gente tem 3 representantes e 22 funcionários internos. E 10 mil peças dos mais diversos É isso que é tipos, loucura, né? é um E monte de matéria, modelo, né? Tricô, prima, enfim. algodão, tudo que tu pode imaginar, né? Quantos eu diria. itens tem no e-commerce hoje, por exemplo? Tens ideia? Mais de 1.000, eu acredito. Mais de 1.000. É muita coisa. Mais de 1.000. E aí a gente foi fazendo collab, né? Eu fiz uma collab com um pijama, depois a gente tornou, né, mais um sonho com a nossa marca de calçados, a nossa marca de óculos. E aí a gente foi atrelando tudo isso, porque como eu também me tornei um produto da marca, Sim. toda vez que eu aparecia no story lá, no meu story pessoal, né, quando se transformou em story, as pessoas diziam, e esse teu óculos? E esse teu sapato? Daí eu Sim. falei pro Rodrigo, olha, peraí, vamos tornar isso Mais uma vez o também. mercado chama Vamos a abraçar atenção. tudo, já. vamos abraçar tudo aqui. Vamos indo, sabe? Sim. Porque aí eu usava, né, outras marcas e tudo mais, como eu gosto de não apenas usar a minha marca, só que chegava na segunda, as lojistas estavam bombardeando as meninas, Entendi. né? Peraí, mas o que ela tá usando? Não, mas essa combinação. E aí eu falei pro Rodrigo, a partir de hoje eu só uso Petit. Claro. Porque é o que torna mais possível pra gente. E na segunda-feira, depois de um final de semana que eu postei, né? Tá tudo certo, os clientes pedem. Então a gente tornou possível o óculos, o calçado, Pelo que tudo. tu falaste antes, né? Hoje é meio a meio praticamente, é isso? O E-commerce e atacado é atacado? mais ainda. Atacado ainda é mais. O volume do atacado, ele é maior, mas a lucratividade do E tu e-commerce é vendes no atacado para onde tu vendes também no e-commerce, no varejo? Como é que também. funciona? Hoje Brasil não inteiro? hoje não é mais um problema pra Tá. gente. O lojista consegue compreender, o lojista se adaptou também ao mercado, né? Ele entendeu que se fez necessário. Sim. Senão a gente não ia crescer em algumas outras áreas, né? Então, às vezes, era uma cliente lá de São Paulo com outra cliente lá do Acre. Não, mas eu quero Petit, eu quero. E às vezes a gente fazia essa ponte. E a lojista dizia, não, mas o G eu não vendo. E a cliente queria o G. Entendi. Então, primeiro eu fazia todas as tentativas com a lojista. Depois que eu já tivesse feito todas as tentativas e eu tivesse dado alguma outra lojista, mas a gente sabe que o consumidor final, ele não quer esperar, né? Ele é momentâneo. A compra online, ela é totalmente feita por impulso. E aí ela espera 5, 10 minutos. Ela não ia entrar em contato com 2 pessoas para ter uma peça da Petit Rosé, né? Fricção no digital é... Não, ela é exatamente. avassaladora. Não. Então a gente falou: não, espera aí. A gente vai ter que atender esse cliente. E dessa forma, foram crescendo outros lojistas naqueles lugares onde não tinha Petit Rosé. E assim, de verdade, não tinha como mimetizar o que tu estava fazendo, né? Tu entrega um valor muito grande para o cliente, a lojista não ia fazer isso. Não. Então, infelizmente, ponto final. Acho que o que Exato. tu A fez gente foi é ensinando também a lojista a ter o seu diferencial, né? A gente foi passando os fornecedores dos mimos. Olha, escreve uma carta à mão, né? Faz um relacionamento aproximado ao teu cliente. Tu vai ver que a cliente, ela vai estar lá do outro lado e mesmo assim ela vai pagar o frete para comprar contigo. Esse é o teu diferencial, entende? Por mais que ela queira Petit Rosé, é isso. Eu tenho que fazer 4 perguntas, nosso tempo acabou. Foi incrível. Passa tempo rápido foi demais, muito meu Deus, rápido. tem muito mais história, tenho certeza. Qual mas foi enfim. a maior dificuldade? Ou talvez uma péssima escolha? Olha, eu diria que uma das minhas maiores dificuldades, como eu tenho essa personalidade mais forte, eu sempre quis agarrar a Petit Rosé para mim, foi difícil delegar, eu acho que foi a parte da maternidade. Quando em 2018 eu me tornei mãe, eu não conseguia nem ser 100% empresária e nem 100% mãe. Não queria porque abrir mão de nada, né? Eu não queria abrir mão de nada. Eu É queria complicado. ser tudo ao mesmo tempo, né? Mas não dá. Então eu tive que trazer um equilíbrio para mim emocional, vamos dizer, eu tive uma rede de apoio muito boa, mas eu tive que entender que é uma questão de equilíbrio, que é uma questão de, né, Saúde, né? No de fim das saúde, contas, é isso. de, né? De confiar. Existiram outras dificuldades, claro, a gente já caiu, a gente já levantou, né, por diversos outros desafios que a gente teve dentro da marca, mas eu considero hoje o meu maior desafio dentro, né, da Petit, para mim foi esse, eu me Conciliar as tornar duas coisas. mãe. Dividir 2 grandes amores.
Dividir 2 grandes namoros. 14 dias eu tava dentro Abrir da mão, Petita e né? volta. De certa forma, de 2 grandes namoros, pelo menos uma parte do tempo. Hoje eu né? digo que eu tenho 2 filhas, né? A Antonella e a Petit Rosé. Rosé, com E a certeza. Petit é Não mais trabalho velha. igual. A Petit dá mais trabalho. Durante o teu tempo, a tua vida, tu teve eu imagino, teve algumas inspirações ou pessoas que te ajudaram de forma direta ou indireta. Quem foi essas pessoas? Ou quem é? Ou às vezes não foi direta, indiretamente. Então, Rafa, eu posso dizer que eu não tenho uma pessoa na qual eu me inspiro, assim, apenas uma pessoa, né? Eu tive muitas pessoas ao meu redor que eu me inspiro, né? Uhum. Meu pai, meu esposo, a minha mãe, claro que outras cases de Teus sucesso. avós também. Teus Meus avós, avós, claro. né? A minha avó, que tem essa linha de costura, hoje ela não tá mais na ativa, né? Mas Uhum. sempre me ensinou muito também. Sou apaixonada e uma grande admiradora da Nativosa e de toda a trajetória dela. Legal. Então a gente procura saber mais sobre empresárias e empreendedoras que dão certo. Eu acho que muitas pessoas fizeram parte da minha vida e me inspiram até hoje. Legal. Bacana. Se fosse, e eu acho que vai empreender em algo totalmente diferente, o que seria? Eu acho que eu iria pro lado da gastronomia. Meu Deus, mas o Rodrigo falou a mesma coisa aqui. Todo mundo fala. Sempre tem alguém que fala. Adora uma Uma conversa. vez por mês tem alguém que fala que não, vou abrir um Gastronomia. restaurante ou qualquer Porque coisa é uma parecida. paixão, né? É algo Eu não assim, sei se eu abriria um restaurante, mas eu vou dizer Alguma que eu amo cozinhar. E essa é uma das coisas que mais me fazem desligar da empresa, sabe? Se eu tô Entendi. em casa, se eu tô cozinhando, se eu tô com a minha filha, se eu tô fazendo Consegue relaxar um eu pouco. consigo relaxar muito. É algo que eu também faço com Aham. paixão e com amor. E aonde eu estiver, sendo, né, empresária, empreendedora, eu acho que tem que ter amor, tem que ter Sim. brilho nos olhos. Uhum. Se não fosse a Petit, talvez seria na área gastronômica. E pra finalizar, te deixar em paz, se tu conseguisse se encontrar aos 19 anos, né, o que você de hoje falaria pra essa jovenzinha, né, fazendo 2 faculdades, né, fazendo Senai. E tá fazendo 2 faculdades, e depois eu engatei a empreendendo já. pós. E já empreendendo, né? Engatei uma pós-graduação também, Meu depois Deus. logo em seguida. Então, eu diria pra Amanda de 19 anos, experimente não desistir, pra você ver o que vai acontecer. Meu, que legal. Que legal. Bacana. Mandar, obrigado demais, Nossa, eu né? que tirar o agradeço, teu foi tempo um pra prazer, vir eu tava aqui. muito nervosa. Ah, imagina. Mas, Falou, tirou de letra. Incrível. nossa, eu agradeço A muito gente essa vai ter que preparar uma segunda oportunidade. edição, né? Porque pra não, falar um pouco fal- mais do faltou momento atual faltou aqui 4 da horas. história. Faltou 4 horas. Exatamente. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Obrigado a você também que tá aqui até agora, se tá, porque gostou demais. E se gostou demais, não esquece de compartilhar um pouco para alguém que você tenho certeza que você conhece, né, que precisa dessa inspiração, que eu acho que foi sensacional, impossível, né, você não ter lidado isso de uma forma tão incrível como a gente lidou aqui, foi inspiracional. E não esqueçam de seguir nas redes sociais, Pancho, @Pancho com BR, @Real Rafa Silva, @podcast ATDQN, @Amanda Simão e Petit Rosé. Amo Petit Rosé. Amo Petit Rosé. Amo Petit tá? Rosé, com temudo no final. É isso aí. Como francês mesmo. Obrigado demais, obrigado Pancho. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Até mais.